O sol poente tingia o céu de Lagos com tons de laranja e púrpura, como se o próprio Atlântico estivesse sangrando de saudade. Maria Correia, com os pés descalços afundados na areia quente, parou de repente, o coração martelando como o tambor de uma procissão de São João. Ali, de joelhos na rebentação das ondas, estava Sofia Almeida, a mulher que ela jurara esquecer, chorando baixinho enquanto apertava contra o peito uma concha velha e rachada, a mesma que elas haviam encontrado juntas aos 10 anos, prometendo que nada as separaria. Por que voltaste agora, Sofia? Depois de tudo. Depois de me deixar sozinha com o eco das tuas mentiras, murmurou Maria, a voz rouca de anos de silêncio forçado. Sofia ergueu o rosto, os olhos negros inchados de lágrimas salgadas, e sussurrou, porque o amor não morre na distância, Maria. Ele só aprende a nadar contra as correntes. Naquele instante, o mundo parou e o fado da vida delas, tecido em azulejos partidos e promessas de infância, começou a cantar novamente. Nas ruas empedradas de Lagos, onde o cheiro de sardinha assada se misturava ao sal do mar, Maria e Sofia cresceram como sombras inseparáveis, duas meninas de cabelos ao vento correndo pelas falésias do Algarve. Era o verão de 2005 e Portugal ainda lambia as feridas da entrada na União Europeia, com as casas brancas de cal enfeitadas por redes de pesca secando ao sol. Maria, filha de um pescador que saía ao amanhecer para enfrentar o Atlântico traiçoeiro, tinha olhos verdes como as oliveiras do Alentejo, herdados da avó que contava histórias de moras encantadas. Aos 8 anos, ela era a sonhadora, a que desenhava mapas imaginários nas areias da Praia do Camilo, sonhando com viagens para Lisboa, a cidade das 7 colinas que via nas revistas amareladas da mãe. Sofia, por outro lado, era o fogo, neta de imigrantes que voltaram das minas de carvão em França com bolsos cheios de saudades e pouco mais. Ela tinha a pele morena do sul e cabelos pretos que dançavam como as chamas de uma fogueira de São João. Sua mãe trabalhava como costureira, bordando rendas que evocavam os motivos das tapeçarias de arraiolos, e o pai, um oleiro taciturno, moldava ânforas que pareciam sussurrar segredos antigos. Sofia era a corajosa, a que escalava as rochas mais altas para colher figos maduros, rindo alto enquanto o vento levava como um lamento fado. Vem, Maria. O mar está a chamar-nos, gritava ela, estendendo a mão pequena e calejada. Elas se conheceram no primeiro dia de escola primária, numa sala onde o crucifixo na parede vigiava as lições de catecismo. Maria, tímida, sentara-se no fundo, traçando corações nas margens do caderno. Sofia, com um vestido remendado mas olhos faiscantes, aproximou-se e, sem cerimônia, roubou um lápis dela. És parva se não partilhas, disse, mas em vez de raiva, veio um sorriso cúmplice. Dali em diante, eram inseparáveis, partilhavam lanches de pão com chouriço, segredos sobre as bonecas de trapos que escondiam dos irmãos mais velhos e sonhos de fugir para o mundo além das falésias. Nos verões, quando o turismo invadia Lagos com ingleses de pele rosada e alemães de chapéu de palha, elas se refugiavam na Praia da Luz, onde o farol de São Vicente piscava como um olho cúmplice. A infância delas era tecida de rituais portugueses, as festas de Nossa Senhora da Encarnação, com bandeiras de papel crepom balançando ao vento e o aroma de manjerico fresco, as noites de fado na taberna do avô de Sofia, onde a voz rouca de uma fadista cantava de amores perdidos, fazendo as lágrimas escorrerem como vinho tinto. Maria adorava o fado, via nele a melancolia doce da sua terra, enquanto Sofia preferia o rancho folclórico, dançando com saias rodadas e castanholas que ecoavam como risos livres. Um dia seremos como elas, sussurrava Sofia, apontando para as mulheres que bordavam na praça. Livres, mas sempre juntas. Mas o primeiro vislumbre de algo mais profundo veio numa tarde chuvosa de outono, aos 12 anos. Estavam na casa de Maria, um chalé modesto com azulejos azuis representando cenas de navegadores, herança dos descobrimentos que o pai dela contava como epopeias. A chuva batia nas janelas como um lamento, e elas, enroladas num cobertor de lã lentejana, liam um livro roubado da biblioteca. Os Maias de Eça de Queiroz, com suas paixões proibidas e segredos de família. Sofia, deitada de lado, traçava com o dedo o braço de Maria, um gesto inocente que fez o ar ficar mais pesado. Sabes, Maria, às vezes sinto que o meu coração bate mais forte quando estás perto. Como se fosse o sol do meu céu nublado. Maria corou, o rosto quente como o vinho de reguengos de Monsaraz, e em vez de responder, apertou a mão de Sofia contra a sua.
Naquele momento, sem palavras, o amor nascente brotou, tímido como uma flor de jasmim no jardim da avó. Os anos seguintes foram um bordado de momentos roubados, passeios de bicicleta pelas estradas ladeadas de laranjeiras, onde o perfume cítrico se misturava ao cheiro de terra molhada após as chuvas de inverno, tardes na feira de artesanato, comprando brincos de filigrana que Sofia pendurava nos ouvidos de Maria, sussurrando: "São para ti, minha rainha do mar." A sociedade de Lagos, conservadora como as igrejas barrocas com seus altares dourados, piscava um olho para a amizade delas. "São como irmãs", diziam as vizinhas enquanto fofocavam à sombra das figueiras. Mas no íntimo, elas sabiam que era mais. Olhares que se demoravam, toques que arrepiavam a pele como o vento do levante, promessas sussurradas ao luar da meia-praia. Aos 16, o primeiro beijo aconteceu num entardecer de agosto, durante a festa do mar. O ar estava carregado de fumaça de fogos de artifício e o som de concertinas. Elas haviam escapado da multidão, subindo até o forte da Ponta da Bandeira, onde as muralhas de pedra contavam histórias de piratas mouros. Sentadas no parapeito, com o mar negro lá embaixo, Sofia virou-se para Maria e, com uma ousadia que fez o coração dela parar, roçou os lábios nos dela. Foi suave como o beijo de uma onda, doce como o mel de rosmaninho. "Eu amo-te, Maria. Não como amiga. Como se fosse a minha alma gêmea perdida nos 7 mares." Maria, tremendo, retribuiu e o mundo se dissolveu em sal e estrelas. Naquela noite, juraram fidelidade eterna, selando o pacto com a concha da arrebentação, símbolo do seu laço indissolúvel. Mas o destino, caprichoso como o clima do Algarve, tinha outros planos. No final do ensino secundário, Sofia recebeu uma bolsa para estudar arquitetura em Lisboa, na prestigiada Universidade de Lisboa, um sonho que a mãe dela bordara em cada ponto de renda. "É a tua chance, filha. Para não acabares como eu, presa às agulhas e aos sonhos alheios", dissera a mãe, os olhos úmidos como o Tejo em maré alta. Maria, que sonhava em ser professora de literatura na escola local, sorriu através das lágrimas. "Vai, Sofia. Mas lembra-te, o meu coração viaja contigo." Elas se despediram na estação de comboios de Lagos, com o apito do alfa pendular e quando como um adeus doloroso. Sofia subiu no vagão, acenando até o trem engolir a paisagem de falésias. Maria ficou ali, sozinha, o peito apertado como uma rede de pesca vazia. Lisboa recebeu Sofia com os braços abertos de uma cidade eterna, suas ruas íngremes como as veias de um coração pulsante, cheias de elétricos amarelos tilintando e o aroma de pastéis de nata frescos das confeitarias. A capital, com seus miradores sobre o Tejo onde Camões outrora sonhara com amores impossíveis, era um mundo à parte do sossego salgado de Lagos. Sofia instalou-se num quarto apertado em Alfama, onde as casas de varandas de ferro forjado sussurravam fados à noite, e mergulhou nos estudos com a ferocidade de quem foge de si mesma. As aulas de História da Arquitetura falavam de conventos manuelinos e palácios pombalinos, mas na mente dela, cada arco ogival evocava os braços de Maria. As cartas chegavam como bálsamo. Maria escrevia de Lagos, descrevendo as procissões de Corpus Christi, com os altares de flores e o cheiro de alecrim queimado. Contava das aulas na escola, onde ensinava poemas de Florbela Espanca a alunos relutantes e confessava as noites insones, sonhando com o toque de Sofia. "O mar aqui parece vazio sem ti. Vem visitar-me no Natal, minha Sofia. Traz o Tejo nos teus olhos." Sofia respondia com postais de azulejos do Oceanário ou da Torre de Belém, prometendo: "Estou a construir pontes para nós, Maria. Uma dia, Lisboa será o nosso ninho." Elas se viam nas férias. Sofia descia no comboio e Maria esperava na plataforma com um ramalhete de margaridas silvestres colhidas nas dunas. Mas a distância, como uma erva daninha no jardim de uma quinta alentejana, começou a crescer. Em Lisboa, Sofia encontrou um círculo de amigos boémios, artistas que pintavam murais inspirados em Bordal Pinheiro, músicos que tocavam viola na bica ao luar. Entre eles, estava Ana, uma fellow estudante de pintura com cabelos ruivos como o vinho do Douro e um riso que ecoava como sinos de igreja. Ana era livre, falava de amores fluidos e identidades que desafiavam as normas católicas enraizadas em Portugal. "O amor não tem género, Sofia. É como o fado, dói, mas liberta."
Inicialmente, era só amizade, cafés no Chiado, debates sobre o feminismo de Sofia de Melbrenner, mas aos poucos, os toques se alongaram, os olhares se demoraram. Maria, em Lagos, sentia o vazio como uma ressaca. As noites na praia, sozinha com a Concha, traziam dúvidas. Será que em Lisboa ela encontrou alguém que a faz rir mais alto que as ondas? Ela mergulhava no trabalho, organizando clubes de leitura na Biblioteca Municipal, onde discutiam a cidade e as sessões de José Saramago, encontrando ecos das suas próprias separações. A família notava, a mãe, com seu rosário de madrepérola, rezava pela amiga de infância que se afastava. Deus testa os laços fortes, filha. Mas o teu coração é como carvalho, enraizado. O primeiro abalo veio no verão de 2015, 2 anos após a partida. Sofia desceu para as férias, mas algo mudara. Seus olhos, outrora fixos em Maria como faróis, agora vagavam para o horizonte. Elas passearam pela falésia da Ponta da Piedade, onde as grutas marinhas brilhavam em tons de esmeralda, mas o silêncio era pesado. Conta-me de Lisboa, pediu Maria, tecendo uma guirlanda de flores de buganvília. Sofia hesitou, depois confessou, há uma rapariga, Ana. É só. Confusão. Mas tu és a minha âncora, Maria. O ciúme queimou como pimenta malagueta, mas Maria engoliu as lágrimas, abraçando-a. O amor não é posse. É confiança, como as marés que sempre voltam. Elas tentaram reacender a chama, noites dançando ao som de morna cabo-verdiana na taberna do avô de Sofia, onde o vinho de colheita partilhado soltava confissões. Lembra-te da nossa promessa na Concha, murmurava Maria, traçando os lábios de Sofia com o dedo. E por um tempo, funcionou. Sofia voltou a Lisboa com o coração mais leve, prometendo visitas mensais. Mas Ana persistia nas sombras, mensagens trocadas às escondidas, um beijo roubado numa festa de São António, quando o cheiro de sardinhas assadas e o vinho de cheiro embriagavam a multidão. O conflito explodiu no Natal de 2016. Maria viajou a Lisboa, carregando uma manta tecida à mão pela mãe, bordada com motivos de galos de Barcelos para proteção. Encontrou Sofia num apartamento alugado em Moraria, mas o ar cheirava a incenso e a algo mais, perfume estranho, risos abafados. Ana estava lá, só uma amiga, disse Sofia, mas os olhos dela traíam a mentira. Maria sentiu o chão ruir como um terremoto no Tejo. É isto a tua ponte, Sofia? Feita de traições? Gritou as palavras ecoando nas paredes de azulejos rachados. Sofia chorou, implorando perdão. Foi um erro, Maria. Lisboa é uma cidade de tentações, mas o meu coração é teu. Elas se reconciliaram naquela noite, deitadas no chão frio, prometendo terapia de casal via cartas, mas a semente da dúvida fora plantada. Enquanto isso, em Lagos, a vida de Maria seguia seu curso melancólico. Ela começou a lecionar numa escola secundária, inspirando alunas com histórias de mulheres portuguesas fortes, a rainha de Leonor, fundadora do Hospital de Todos os Santos, ou Amália Rodrigues, cuja voz carregava a alma da nação. Mas à noite, sozinha na casa com vista para o mar, ela compunha poemas em cadernos de capa de cortiça, versos de saudade que ecoavam Fernando Pessoa. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, mas sem ti são só ecos vazios. A família pressionava, casa-te com o filho do padeiro, Maria. Ele é bom rapaz, católico devoto. Mas ela recusava, fiel ao amor que aprendera a nutrir como uma oliveira centenária. Sofia, em Lisboa, lutava com sua identidade. Os estudos a levavam a projetos de restauro de conventos, onde tocava pedras que guardavam segredos de freiras apaixonadas por noviças, histórias sussurradas nos claustros. Ana representava a liberdade urbana, mas Maria era a raiz, o sol fértil do sul. Ela cortou laços com Ana num entardecer no castelo de São Jorge, jogando o colar de Ana no vazio sobre a cidade. Não posso trair o que é eterno, murmurou para o vento. Mas a culpa arruía como traças em um livro antigo. O ano de 2017 trouxe uma trégua aparente. Elas se encontravam em Évora, no Alentejo, terra de planícies infinitas e megálitos misteriosos, onde o vinho tinto e as migas faziam as pazes. Caminhavam pelo templo de Diana, mão na mão, falando do futuro.
quer construir uma casa em Lagos, com jardim de romãzeiras e vista para o mar, sonhava Sofia. Maria sorria, e eu plantarei jasmins para lembrar o nosso primeiro beijo. Mas a distância física alimentava a emocional, chamadas perdidas, mal entendidos por mensagens frias. Sofia começou a trabalhar num ateliê de arquitetura, projetando hotéis sustentáveis no Algarve, ironia cruel, pois cada blueprint a levava de volta Maria sem poder tocá-la. O ponto de ruptura veio como um vendaval de sudoeste, repentino e devastador, no verão de 2018. Sofia, agora com 23 anos, recebeu uma oferta irrecusável, um estágio em Barcelona, na Gaudi Inspired Firme, para trabalhar no restauro da Sagrada Família. É o sonho de qualquer arquiteta, Maria. Espanha está tão perto, só um ferry pelo Guadiana. Mas Maria, vendo as malas serem feitas na estação de Faro, sentiu o pânico subir como baile. Perto? Barcelona é outro país, outro mundo. Já perdemos tanto tempo com Lisboa. Quanto mais vais fugir? As palavras saíram afiadas como facas de ourives de Évora. Sofia partiu mesmo assim, prometendo visitas quinzenais, mas a Catalunha engoliu com sua efervescência, as ramblas cheias de castanetes e o cheiro de paella misturado a mar. Em Barcelona, ela encontrou um novo círculo, expatriados portugueses nostálgicos por bacalhau à Brás, mas também catalães independentes que debatiam política ao som de flamenco. Entre eles, estava Clara, uma paisagista com olhos castanhos como as amêndoas de Marcona e um sotaque que enrolava as erros como ondas. Clara era casada, mas infeliz, e via em Sofia uma confidente. Em Portugal, amamos com o coração aberto, mas aqui aprendemos a curar feridas, disse ela numa noite de absinto no bairro gótico. As visitas a Maria rarearam. O ferry do Algarve a Barcelona tornava-se uma odisseia, greves de estivadores, mares agitados que reviravam o estômago como dúvidas. Maria, em Lagos, afundava-se no trabalho, organizando um festival literário local inspirado em Sofia de Melbreiner Anderson, com leituras à beira-mar sobre o mar como metáfora de perda. O amor é como o oceano, vasto, mas capaz de afogar, recitava ela para as alunas, que a olhavam com olhos curiosos, algumas sussurrando sobre a profa que ama mulheres. A sociedade de Lagos, ainda ancorada em tradições como as romarias de São Gonçalo, começava a murmurar, pobre Maria, abandonada pela amiga de Lisboa. A traição veio à tona num outono chuvoso de 2019. Maria, impulsiva, comprou uma passagem barata para Barcelona, chegando sem aviso num dia de Lamerce, com fogos iluminando a Sagrada Família como um sonho gótico. Encontrou Sofia num café de Grácia, rindo com Clara, as mãos entrelaçadas sobre a mesa de mármore. O mundo de Maria desabou. Então é isto. Outra Ana, mas com sotaque catalão? Eu esperei, Sofia. Anos de cartas, de noite sozinha com a concha que nos unia. Gritou, as lágrimas misturando-se à chuva que escorria pelas vidraças. Sofia empalideceu, puxando-a para o quarto alugado num prédio antigo com azulejos hispano-árabes. Clara é só distração. Tu és o meu lar, Maria. O Alentejo nos meus ossos, o Algarve no meu sangue. Mas as provas estavam lá, mensagens no telemóvel, fotos de piqueniques na Costa Brava. Maria sentiu a fúria crescer, uma raiva antiga como as lendas de Moras que raptam amantes infiéis. Tu traíste não só a mim, mas a nós. À menina que escalava falésias por mim, àquela que jurou sob as estrelas. Ela partiu naquela noite, deixando para trás a concha partida ao meio, símbolo da fratura irremediável. De volta a Lagos, Maria caiu num abismo de dor. Parou de comer, de dormir, caminhando pelas praias ao amanhecer como uma alma penada. A mãe, com sabedoria de gerações, preparava-lhe caldos de peixe e rezava novenas a Nossa Senhora da Rocha. O amor verdadeiro, filha, é como o vinho do Porto, melhora com o tempo, mas só se deixares maturar. Maria encontrou consolo nas alunas. Uma delas, uma adolescente tímida chamada Inês, confidenciou ser gay e Maria, com voz trêmula, partilhou fragmentos da sua história. O coração não escolhe, Inês. Ele simplesmente ama. E dói, mas ensina.
Isso reacendeu uma faísca. Ela fundou um clube de apoio LGBTQ+, discreto, camuflado como literatura e identidade, lendo textos de autores como Maria Isabel Barreno, da Nova Portuguesa. Sofia, em Barcelona, afundou-se no trabalho. O restauro da Sagrada Família, com suas torres perfuradas como rendas de pedra, tornava-se metáfora da sua alma rachada. Clara terminou tudo, chamando-a de presa ao passado português, e Sofia começou a terapia com uma psicóloga que falava de saudade como trauma não resolvido. Ela escreveu cartas que nunca enviou. Perdoa-me, Maria. Sou como Vasco da Gama, parti em busca de especiarias, mas só encontrei vazio sem ti. A pandemia de 2020 isolou-a ainda mais. Confinada num apartamento com vista para o Mediterrâneo, ela viajava em memória para Lagos, sonhando com o som das ondas na praia da Dona Ana. Enquanto isso, Maria florescia na dor. Em 2021, publicou um livro de poesia local, Conchas Partidas, ilustrado com desenhos de falésias, que ganhou um prémio modesto na Feira do Livro de Lisboa. Críticos elogiaram a saudade lésbica autêntica, enraizada na alma portuguesa. Mas o sucesso era agridoce, cada lançamento a fazia pensar em Sofia, imaginando-a na plateia. Amigas novas surgiram, uma escritora de Faro, com um riso contagiante, mas nenhuma tocava o fundo da alma como Sofia. O reencontro foi orquestrado pelo destino, caprichoso como o fado. Em junho de 2022, Sofia regressou a Portugal para um congresso de arquitetura em Lagos, ironia cruel, pois o tema era património e memória coletiva. Ela caminhou pelas ruas, o coração apertado ao ver os azulejos da Igreja Matriz, onde elas haviam feito a primeira comunhão juntas. No hotel à beira-mar, folheava o programa e viu o nome, Maria Correia, palestrante sobre literatura como ponto para o passado. O pânico misturou-se à esperança. O auditório do Centro Cultural de Lagos estava lotado, o ar carregado do cheiro de livros novos e café forte, como numa manhã de outono alentejano. Sofia sentou-se no fundo, o capuz do casaco puxado para esconder o rosto, o coração batendo como o rufar de tambores na procissão dos Reis Magos. Maria subiu ao palco, elegante num vestido de chita estampada com motivos de flores de pessegueiro, os cabelos agora num coque solto que evocava as matronas de outras eras. Sua voz, madura e rica como um medronho destilado no interior, fluía. Na literatura portuguesa, a separação não é fim, mas fermento. Como em Mensagem de Pessoa, onde o mar separa mas também une, o amor lésbico, invisível nas margens da história, brota das conchas partidas da nossa identidade. Sofia sentiu as lágrimas subirem, quentes como o sol de meio-dia. Cada palavra era um dardo, a traição não destrói, ensina a reconstruir, tijolo por tijolo, como os mestres de obras manuelinas. Quando Maria desceu, os olhares cruzaram, um choque elétrico, como de um raio no cabo de São Vicente. Sofia esperou no lobby, as mãos trêmulas segurando um exemplar de Conchas Partidas. Maria. Eu li. Cada verso é uma acusação e um perdão que eu não mereço. Maria parou, o rosto uma máscara de azulejos frios. Sofia. O destino é um oleiro cruel, moldando-nos de novo no mesmo torno. Elas saíram para a praia adjacente, o vento de levante agitando as ondas como saias de bailarina. Sentaram-se na areia, a concha partida, que Maria ainda carregava num cordão, pendendo entre elas. Sofia confessou tudo, a solidão em Barcelona, o vazio que Clara preenchera temporariamente, a terapia que a fizera ver a traição como fuga do medo de compromisso. Eu parti porque tinha pavor de te prender, Maria. De te roubar sonhos por causa do meu. Mas sem ti, sou só esboço num papel amassado. Maria ouviu, o mar lambendo seus pés como um pedido de misericórdia. A raiva ainda queimava, mas misturada a uma ternura antiga, como o sabor agridoce da serigaita colhida nas dunas. Tu partiste o nosso laço, Sofia. Mas eu aprendi a te ser sozinha. O clube que fundei salvou meninas como nós éramos, invisíveis, mas cheias de luz. Elas choraram juntas, abraçando-se pela primeira vez em anos, o sal das lágrimas misturando-se ao do mar. Não foi um beijo de cinema, foi um toque de almas, hesitante, como o primeiro passo numa dança de varinas. Nos dias seguintes do congresso, elas reconstruíram devagar.
Passeios pela Ponta da Piedade, onde as grutas ecoavam confissões. Sofia falou dos projetos em Barcelona, agora temperados com saudade portuguesa. Maria partilhou o sucesso do livro, mas a solidão das noites. Jantares na taberna do avô de Sofia, agora gerida pela tia, com bacalhau ao lagareiro e vinho verde que soltava línguas. Eu voltei para ficar, Maria. O meu ateliê em Lisboa aceitou-me de volta, mas quero basear-me no sul, projetar casas ecológicas nas falésias, com jardins de ervas aromáticas como os da tua avó. Mas o passado não se apaga como giz num quadro negro. Uma noite, durante a festa da Nossa Senhora da Conceição, com as ruas iluminadas por guirlandas de luzes e o ar cheio de hino mariano, uma antiga amiga de Sofia, Ecodiana, apareceu na praça. Lembras-te das nossas noites em Alfama? Gracejou ela, bêbada de aguardente. Maria viu o desconforto no rosto de Sofia e fugiu para o cais, o coração acelerado. Ainda há fantasmas, Sofia? Quantas conchas mais terás de partir? Sofia seguiu-a, ajoelhando na rebentação como no uke inicial. Nenhum, Maria. Juro pelo fado da minha mãe, pelo mar que nos viu nascer. Deixa-me provar. O teste veio em forma de oportunidade. Maria recebeu uma oferta para lecionar em Lisboa, num colégio progressista no Bairro Alto, onde poderia expandir o clube LGBTQ+. É a tua vez de partir, disse Sofia, os olhos temerosos. Maria hesitou, recordando a dor da separação. E se a distância nos quebrar de novo? Mas Sofia, com a determinação da menina que escalava rochas, propôs: vamos juntas. Construímos uma vida na capital, mas com raízes aqui. Fins de semana em Lagos, como peregrinações. Elas aceitaram o risco, mudando-se para um apartamento em Madragoa, com varanda dando para o Tejo e paredes forradas de azulejos de motivos marinhos. A vida nova era um bordado, manhãs de pastéis de nata partilhados, tardes de Sofia esboçando projetos enquanto Maria corrigia redações. Elas frequentavam o Museu do Fado, onde as vozes de Marisa e Carmim cantavam de amores resilientes, e marchas do orgulho em Lisboa, de mãos dadas sob o arco-íris que desafiava as chuvas de novembro. Contudo, o conflito latente surgiu em 2023. Sofia, pressionada no trabalho, aceitou um projeto em Porto, só 3 meses, Maria, para o restauro de um palácio joanino. A velha ferida reabriu. Maria revivia as partidas de comboio, as promessas quebradas. Sempre foges quando apertamos os nós, Sofia. É o teu padrão como as ondas que recuam. Discussões ecoavam no apartamento, palavras afiadas como facas de damasco. Tu queres-me presa, Maria. Como uma rede no cais. Sofia gritava, batendo portas. A crise culminou numa noite de tempestade, com o Tejo rugindo como um leão. Maria encontrou uma mensagem antiga de Clara no telemóvel de Sofia, um resquício não apagado. Vês? Os fantasmas voltam. Ela arrumou as malas, partindo para Lagos num elétrico chuvoso. Sozinha na casa da infância, abraçou a mãe. Talvez o amor seja como o fado, belo na dor, mas não eterno. Sofia, devastada, seguiu-a de carro, a autoestrada 2 borrada pela chuva. Chegou a Lagos ao amanhecer, encontrando Maria na praia, de joelhos na rebentação, juntando cacos de concha. Não fujas tu agora, Maria. Eu errei, mas aprendi. Deixa-nos refazer a promessa, não com palavras, mas com ações. Elas conversaram horas, o sol nascendo como uma bênção. Maria perdoou, não por fraqueza, mas por força. O amor humano é imperfeito, como Portugal, cheio de glórias e ruínas. Mas vale a jornada. Com o perdão veio uma reconstrução meticulosa, como o restauro de um mosteiro franciscano após um incêndio. Sofia adiou o projeto no Porto, optando por colaborações remotas, e juntas elas iniciaram um empreendimento. Um café literário em Lagos, conchas e versos, um espaço para escritores LGBTQ+, e amantes do fado, com paredes de cortiça exibindo poemas de Maria e esboços arquitetônicos de Sofia. O local, numa casa antiga com pátio interno de laranjeiras, tornava-se cultural, noites de leitura com vinhos do Alentejo, oficinas de bordado inspiradas em Grácia Moraes e sessões de terapia coletiva disfarçadas de conversas de saudade.
A comunidade de Lagos, outrora sussurrante, começou a abraçar. A mãe de Maria, com seu rosário, visitava o café, servindo bolos de amêndoa e dizendo: Deus ama todos os corações, filha. Como ama as ondas que beijam todos os cantos da praia. Inês, a ex-aluna, agora voluntária, organizava eventos sobre visibilidade queer, inspirada em figuras como Maria Teresa Horta. Sofia, redimida, mergulhava na cultura local, aprendeu a tocar viola beiroa, compondo modinhas sobre amores resilientes e projetava extensões sustentáveis para casas de pescadores, incorporando elementos de azulejos tradicionais. O romance delas amadureceu, profundo como as raízes de uma sobreira no montado alentejano. Não mais impulsos juvenis, mas gestos cotidianos. Sofia acordando cedo para preparar café com pão de milho, Maria deixando bilhetes com versos de Luís de Camões no espelho embaçado. Elas viajavam juntas, uma escapadela a Sintra, onde as brumas dos palácios contos de fadas ecoavam suas próprias lendas, um fim de semana em Óbidos, a vila literária, lendo à luz de velas em ruas de pedra. O sexo, implícito e sagrado, era um ritual de reconexão, toques que curavam como bálsamos de ervas da Serra da Arrábida. Mas o CAO ao final testou-as como uma procissão de penitência. Em 2024, Sofia descobriu uma gravidez falsa, um susto de saúde que a levou a questionar maternidade. Quer filhos, Maria? Ou isso é só o eco da família tradicional que nos moldou? A conversa, numa noite de luar na Praia da Rocha, trouxe fantasmas, a pressão social portuguesa, com suas festas de batizado e crismas, versus a liberdade queer. Maria, que sempre sonhara com a adoção, sentiu o abismo abrir. Se queres uma vida diferente, Sofia, não me arrastes. Eu amo-te, mas não como âncora para te prender. Sofia fugiu para Lisboa, isolando-se no antigo apartamento de Alfama, onde o fado de rua parecia zombar. Dias de silêncio, seguidos de chamadas chorosas. Estou perdida, Maria. A distância de novo, mas agora é interna. Maria, em Lagos, consultou a terapeuta do clube, que falou de interseccionalidade. Ser lésbica em Portugal é navegar entre o catolicismo e a revolução dos cravos. Ela escreveu uma carta longa, enviada por correio, à moda antiga, cheia de vulnerabilidade. O nosso amor não precisa de sangue para ser família. Podemos ser mães de sonhos, de livros, de um legado que inspire outras como nós. Sofia leu-a no mirador de Santa Catarina, o Tejo ao fundo como testemunha. O reencontro aconteceu em Évora, no Templo Romano, sob um céu de estrelas como os descobrimentos. Elas abraçaram-se, rindo e chorando, decidindo por adoção futura após terapia conjunta. Somos como as oliveiras, torcidas pelo tempo, mas mais fortes nas raízes, disse Sofia. De volta ao café, anunciaram um evento especial, Amores Renascidos, com fadistas convidadas e leituras de diários partilhados. A vida estabilizou, mas com a humanidade da imperfeição. Pequenas discussões sobre quem lava a louça de azulejos ou planeja a próxima romaria recordavam que o amor é trabalho, como arar um campo de trigo no Ribatejo. Elas envelheciam graciosamente, Maria com fios prateados como espuma do mar, Sofia com rugas de riso ao redor dos olhos negros. Anos fluíram como Guadiana subterrâneo, emergindo em surpresas. Em 2025, o Café Conchas e Versos celebrava o 10º aniversário com um festival que atraía visitantes de todo Portugal, concertos de fado novo, misturando tradição com beats eletrónicos queer, exposições de arte inspirada em José de Guimarães, mas com temas de amor não normativo. Maria, agora autora reconhecida, publicara Mares Entrelaçados, um romance semi-autobiográfico sobre duas mulheres do Sul, que ganhou o Prémio Literário Fernando Namora. Críticos chamavam-no um hino à resiliência lésbica, enraizado na saudade portuguesa sem cair no clichê. Sofia, promovida a sócia no ateliê, liderava projetos de preservação costeira no Algarve, combatendo a erosão com barreiras ecológicas de cortiça e estevas. Estamos a salvar o nosso lar, Maria, literal e metaforicamente, dizia ela, traçando planos à mesa do café, sob a luz de lanternas de filigrana. Elas adotaram uma menina de 5 anos, Rita, órfã de imigrantes, com olhos curiosos como os de Sofia e riso como de Maria.
Rita crescia correndo pelas falésias, aprendendo a bordar rendas e a cantar modas, num lar onde o amor era visível como os azulejos nas paredes. O reencontro final com o passado veio numa carta de Clara, de Barcelona. Ouvi do teu sucesso. Fico feliz que encontraste paz. Desculpa pelo que causei. Sofia mostrou a Maria e juntas a queimaram numa fogueira de São João, dançando ao redor com Rita, o fumo levando embora as cinzas. O fogo purifica, como o amor, sussurrou Maria. O clímax emocional ocorreu no 10º aniversário delas, não da separação, mas do primeiro beijo no forte da Ponta da Bandeira. Sob o mesmo parapeito, com o mar negro testificando, Sofia ajoelhou-se, oferecendo uma nova concha, inteira e polida pelo tempo. Casa comigo, Maria. Não por lei, que nos casou há anos em sigilo, mas por alma. Seja nossa jornada eterna, testada mas invicta. Maria, com lágrimas de alegria, aceitou, e o beijo foi como o primeiro, suave, eterno, sob estrelas que piscavam como o farol de São Vicente. A vida continuou humanamente, doenças passageiras, como a gripe de Rita tratada com chás de camomila, discussões sobre reformas no café, resolvidas com vinho de colheita, viagens à família, a mãe de Maria, agora avó orgulhosa, rezando pela neta com um terço de madrepérola. Elas envelheciam, mas o amor renascia, mais forte, como uma oliveira após a seca. Num entardecer de dezembro de 2025, sentadas na praia de Lagos, com Rita construindo castelos de areia, Maria virou-se para Sofia. A nossa jornada foi testada pela distância, traída por impulsos, mas aqui estamos, juntas, inteiras. Sofia sorriu, apertando a mão dela, e o mar continua a cantar o nosso fado, de amor nascente eterno, renascido nas ondas da vida. E assim, na terra de navegadores e poetas, duas almas entrelaçadas teciam seu legado, um testamento à força do amor humano, enraizado na alma portuguesa, onde a saudade não é perda, mas ponte para o que perdura.